Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula de raciocínio lógico e matemática com foco no Instituto Selecom. Se você vai prestar algum concurso organizado pela banca Selecom ou se você está se preparando para concursos de uma forma geral, nessa aula nós vamos trabalhar um assunto bastante cobrado em provas de concurso, que é o assunto de divisibilidade, beleza? Nós vamos resolver as questões da banca Selecom envolvendo conhecimento sobre esse tema, sobre o assunto divisibilidade. Então você vai sair desse vídeo com uma noção muito boa para poder resolver questões de concurso envolvendo esse tema, beleza, galera? Então vamos para a nossa aula, só lembrando que na descrição, quem quiser fazer o download do slide dessa aula, vai estar disponível o link. Em breve também vai estar disponível o curso que eu vou gravar de matemática e raciocínio lógico com foco na banca Selecom. Quem quiser fazer o download, na descrição também vai estar disponível o link para baixar um resumão em mapas mentais de matemática e raciocínio lógico. E lá você vai encontrar também a playlist com todas as aulas que eu estou gravando para o Instituto Selecom, beleza? Então vamos colocar a mão na massa, vamos praticar, vamos ver como a banca Selecom cobra esse assunto, beleza, pessoal? Então vamos lá. Questão de número 1, banca Selecom, concurso realizado em 2021. Um garçom distribui igualmente um total de N copos em 24 mesas. No dia seguinte, percebeu que os N copos poderiam ser distribuídos igualmente em 54 mesas. O menor valor possível de N é... Então a questão quer saber o menor valor possível de N. Galera, a gente tem que tentar buscar a informação que a questão está querendo nos dizer, tá? Quando a banca Selecom falou aqui pra gente, ó, que eu tenho N copos, que o garçom tem N copos, e que ele distribuiu esses copos em 24 mesas. Quando ela fala isso pra gente, ela está querendo dizer o seguinte, que o número que expressa a quantidade de copos é um número divisível por 24, beleza? O que é um número divisível por outro, pessoal? Divisível é quando você consegue fazer uma divisão exata, ou seja, que você consegue dividir um número por outro e o resto da divisão é o resto zero, ou seja, não tem resto. Então esse número de N, que é a quantidade de copos, é um número divisível por 24. Então o N é divisível por 24, beleza? E além de ser divisível por 24, pessoal, a questão falou pra gente que essa quantidade de copos poderia ser distribuída igualmente em 54 mesas. Ou seja, o N também é divisível por 54. Beleza, galera? Então N, vamos colocar aqui, ó. N também é divisível por 54. E a questão quer saber quem que é o N. Ou melhor, pessoal, qual que é o menor valor possível de N. Galera, vamos lá. Para resolver essa questão, nós temos dois caminhos. Vamos resolver pelos dois caminhos para você entender das duas formas, tá? Eu sei que o N ele é divisível por 24 e é divisível por 54. Então vamos fazer uma relação, galera, dos números que são divisíveis por 24 e por 54, tá? E se um número é divisível por 24, pessoal, ele também é múltiplo de 24. Então todo número que é divisível por 24, ele também é múltiplo de 24, tá? Então nós relacionamos os múltiplos de 24, que nós sabemos que também serão divisíveis por 24, tá bom? Quem são os múltiplos de 24, galera? São os números que são formados pela multiplicação de 24 por um outro número, certo? Então quando eu multiplico, por exemplo, 24 vezes 1, eu vou ter o número 24, que é o múltiplo de 24, o primeiro deles. Depois do 24, nós vamos ter 24 vezes 2, 48, certo? 48 também é múltiplo de 24. Depois, 24 vezes 3, nós vamos ter 72. E por aí vai crescendo de 24 em 24, né? 72 mais 24, 96. 96 mais 24, 120. Depois 144. 168. 192. 216, e aí acho que já está bom, né? E essa relação dos múltiplos é infinito, né, pessoal? Vai até o infinito. Agora vamos fazer os múltiplos de 54, tá?
Quem são os múltiplos de 54? Nós vamos começar com o 54. 54 mais 54, 108. Mais 54, 162. Mais 54, 216. Mais 54, 270. E por aí vai. Tá? Pessoal, se o n é divisível por 24 e o n também é divisível por 54, nós concluímos que o n ele é múltiplo de 24 e também é múltiplo de 54. Então o n tem que estar tanto nessa relação de números, que são os múltiplos de 24, e nessa relação de números, que são os múltiplos de 54. Tá? E qual que é o primeiro número que nós identificamos que é tanto múltiplo de 24 quanto de 54? É o 216, né? Que ele está aqui, ó, mas também está aqui. Tá? Se a gente continuasse essa relação, nós iríamos encontrar outros múltiplos de 24 e de 54. Mas a questão quer saber qual que é o menor valor possível de n. Tá? Então, o menor valor possível vai ser o 216, nosso gabarito letra C. Tá bom? Essa daqui é uma das formas, mas não é a única. Nós poderíamos fazer, pessoal, encontrar o MMC entre o 24 e o 54. Tá? Porque o que é o MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum entre os números, que é justamente o que nós encontramos aqui. Esse cara aqui ele é múltiplo tanto do 24 quanto do 54. Então ele é um múltiplo comum e é o menor deles, ou seja, é o mínimo múltiplo comum. Tá? Como que nós calculamos o mínimo múltiplo comum? Nós temos aqui ó, o 24 e o 54, né, pessoal? A forma que a gente aprende na escola é divisão em fatores primos, né? Nós vamos dividindo os números em fatores primos. Então eu começo do 2, quando eu consigo dividir por 2, 24 dividido por 2 vai ser 12, 54 dividido por 2 vai dar 27, e continuo, né? Continuo dividindo por 2. 12 dividido por 2 é 6, 27 eu não consigo, eu vou repetir. 6 dividido por 2 vai dar 3, 27 eu não consigo, repito ele. Agora nós não conseguimos mais dividir por 2, né? Próximo número vai ser qual? Agora nós só vamos conseguir dividir por 3, né? 3 dividido por 3 vai dar 1, 27 dividido por 3 dá 9, continuo dividindo por 3, 1 eu vou repetir, o 9 dividido por 3 é 3, e vou dividir por 3 mais uma vez. Aqui fica 1, 3 dividido por 3 é 1, acabou a nossa divisão em fatores primos. Então nós vamos ter como resultado a multiplicação desses caras aqui. Ó. Esses caras aqui são os fatores primos. Tá? Então nós vamos ter aqui 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3 dá 72, e 72 vezes 3, 216, que foi que nós tínhamos encontrado fazendo a relação dos múltiplos de 24 e os múltiplos de 54. Beleza? Dessa forma aqui a gente consegue fazer um pouco mais rápido, né, pessoal? Mas é importante também você entender o que está por trás do MMC, né? Que representa nada mais, nada menos do que o menor dos múltiplos em comum entre os números. Nosso gabarito está aí, e com essa questãozinha nós aprendemos aqui ó, que um divisor de um número, que um número é divisível por outro, quando nós conseguimos fazer uma divisão exata, ou seja, quando não tem o resto, e que a divisibilidade está ligada também ao conceito de múltiplos. Então, se um número é divisível por outro, esse número ele também é múltiplo do outro. Tá? Eu te mostrei duas formas da gente conseguir encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números. Beleza? Então, bora avançar. Vamos resolver a próxima questão. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa um comentário. E me ajuda a aumentar a visualização dos vídeos, pessoal, compartilhando esse conteúdo. Quanto mais visualizações nesses vídeos da Banca Selecom, mais vídeos eu vou gravar, beleza? Então vamos lá, vamos praticar questão de número 2, Banca Selecom 2021. Ao arquivar um certo número de documentos, Pedro observou que esse número correspondia ao maior número primo compreendido entre 40 e 50. A soma dos algarismos desse número é... Então nós precisamos encontrar quem que é esse número, pessoal. Que é a quantidade de documentos, né? O número de documentos. Galera, a questão falou pra gente que esse número
ele está compreendido, ou seja, ele está entre o 40 e o número 50, tá? Então esse número ele vai estar dentro desse intervalo aqui, ó. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, tá? É um desses números aí. Só que esse número ele tem que ser um número primo, né? Galera, o que é um número primo? Um número primo é um número que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Por exemplo, o número 2, ele é um número que ele só é divisível por 2 e por 1. O número 3 também, eu só consigo fazer uma divisão exata com o número 3 através da divisão do 3 por 1 e por 3, ou seja, por ele mesmo e por 1. Então o 3 é um número primo, o número 1 é um número primo, o número 5 é um número primo, o número 7 é um número primo. E uma observação importante, galera, é que o único número primo que é par é o número 2. Porque a definição de um número par, o que é? Um número par é um número divisível por 2. Então, se ele é divisível por 2, ele não pode ser primo, porque o número primo é um número que só é divisível por ele mesmo e por 1, tá? Então, o número par, com exceção do 2, ele não pode ser primo, tá? Então, o único número par que é primo é o número 2. Então, com isso, eu sei que o 40 é par, então ele não é primo, 42 também não, 44 também, 46, 48 e 50. Muito bem, galera. Agora sobrou quem? Sobrou 41, 43, 45, 47, 49. O 45, ele termina em 5. Todo número que termina em 5, galera, ou 0, é divisível por 5, tá? Então, o 45 ele não pode ser um número primo, porque ele é divisível por 5. Então, esse cara aqui eu também vou excluir, porque eu estou em busca de um número que é primo, tá? Pessoal, e o 49? O 49, nós conseguimos dividir ele por 7. 7 vezes 7 é 49. Então, o 49 também não é um número primo, porque ele é divisível por 7, ele é divisível por 1 e é divisível pelo 49. Então, ele não é primo. Então, nós ficamos agora com o 41, o 43 e o 47. Esses três números realmente são primos, né, galera? Porque não tem nenhum número que eu consiga dividir o 41, o 43 e o 47, que dê uma divisão exata, a não ser a divisão por 1 e por eles mesmos, tá? Só que a questão falou pra gente que esse número de documentos é o maior número primo. Ou seja, galera, eu tenho 41, 43 e 47. Qual que é o maior deles? É o 47. Portanto, o nosso número é o número 47, mas a questão quer saber o quê? A soma dos algarismos desse número. Então, nós temos aqui, ó, 47, eu preciso somar 4 mais 7, soma dos dois algarismos. 7 mais 4 vai dar 11, nosso gabarito letra C, questãozinha resolvida. E nessa questão nós trabalhamos com a definição de números primos. O que é um número primo? E nós vimos que o único número par que é primo é o número 2. Beleza, galera? E assim a gente vai evoluindo, né, pessoal? Cada questãozinha vai adicionando um conhecimento a mais, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar, vamos evoluir. Questão de número 3, Banca Selecom, concurso Prefeitura de Cuiabá, 2019. Carlos embalou 374 bombons em 24 caixas, cuja capacidade máxima era de 16 bombons. Então, a capacidade máxima da caixa era de 16 bombons. A quantidade mínima de bombons que pode ser colocada em uma dessas caixas é igual a... Galera, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Ele quer saber qual que é a quantidade mínima de bombons que pode ser colocada em uma das caixas. Ou seja, eu preciso lotar o máximo possível, o máximo de caixas, e deixar uma dessas caixas o mais vazia possível, porque ele quer saber a quantidade mínima. Então eu tenho que deixar o mínimo possível de bombons dentro dessa caixa. Se nós temos 24 caixas para colocar esses 374 bombons e cada uma das caixas cabe no máximo 16 bombons, vamos pegar 23 caixas, pessoal, 23 caixas,
e colocar 16 bombons, ou seja, colocar a capacidade máxima de bombons dentro de cada uma das caixas. Então, se eu fizer isso, quantos bombons nós já vamos embalar? 23 vezes 16, né? Porque eu estou pegando 23 caixas e colocando 16 bombons em cada uma dessas caixas. 23 vezes 16 vai dar quanto, galera? Vamos fazer essa continha. 6 vezes 3 vai dar 18. Deixo o 8 aqui, vou subir 1. 6 vezes 2 dá 12, mais 1, 13. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 2 é 2. Vamos somar agora. 8 mais 0 é 8. 3 mais 3 é 6. 1 mais 2 é 3. Então, nós descobrimos que nós vamos ter 368 bombons já embalados, tá? Então, nós pegamos 24 caixas de bombons com 16 bombons em cada caixa. Isso vai nos dar um total de 368 bombons, tá? 24 não, né? É 23. Nós pegamos 23 caixas e colocamos em cada uma dessas caixas 16 bombons. Muito bem. E aí vai sobrar uma caixa com quantos bombons, pessoal? Se nós temos 374 bombons para embalar e desses 374 nós já embalamos 368, vai sobrar quanto? 374 menos 368. Beleza? 374 menos 368 vai sobrar quantos? 6 bombons. Essa é a nossa diferença. Então nós vamos ter uma caixa com 6 bombons, dando um total de 6 bombons. Beleza? Com isso encontramos o nosso gabarito, letra B de bola. A quantidade mínima de bombons em uma das caixas vai ser a quantidade de 6 bombons. Resolvemos mais uma questãozinha. Essa questão aqui envolveu mais raciocínio matemático, né? Uma resolução de situação-problema, né? Não envolveu tanto a questão de divisibilidade, para a gente saber se um número é divisível por outro, múltiplo de outro, mas valeu para a gente praticar, beleza? Vamos avançar, vamos resolver mais questão, Banca Selecom, concurso realizado em 2018. Vamos lá. Zeca possuía em sua biblioteca um total de 180 livros e resolveu doar alguns desses livros. Em relação à quantidade de livros que restaram, verificou-se que, agrupando-os em 6 em 6, de 7 em 7 ou de 8 em 8, não sobrava nenhum livro. Sendo assim, o número total de livros doados é igual a... Então ele quer saber o número total de livros doados. Galera, vamos lá. A questão falou pra gente que o Zeca, ele tinha um total de 180, mas que ele resolveu doar alguns, que a gente não sabe quantos foram doados, tá? Mas depois dessa doação, restaram uma quantidade que, agrupando-se essa quantidade de livros de 6 em 6, de 7 em 7, de 8 em 8, não sobrava nenhum livro. Olha só, galera, essa informação está falando para a gente de uma outra forma, que essa quantidade que restou é um número divisível por 6, por 7 e por 8, tá? Simultaneamente. Então vamos escrever essa conclusão que a gente tira. Se eu chamar de R a quantidade de livros que restaram, nós concluímos que o R é um número divisível por 6, divisível por 7 e divisível por 8, simultaneamente, tá? Galera, então como que nós vamos descobrir quem que é o R? É só fazer o MMC entre 6, 7 e 8. Nós vamos descobrir qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses números. Esse mínimo múltiplo comum ele vai ser um número divisível por 6, por 7 e por 8 ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos fazer isso. Então nós vamos fazer o MMC entre 6, 7 e 8. Vamos lá. Vamos dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. O 7 eu não consigo, eu vou manter. 8 dividido por 2 é 4. Vou continuar dividindo por 2. O 3 eu não consigo, vou repetir. Vou repetir o 7. 4 dividido por 2 é 2. Ainda dá para dividir por 2. Aqui fica 3, 7, 1. Agora eu já não consigo mais dividir por 2, né? Então vamos para o 3. 3 dividido por 3 é 1.
7 eu não consigo, vou repetir. Agora não dá mais para dividir por 3, nós vamos dividir por qual número? Por 7, né? Então vai ficar aqui 1, 1 e 1, beleza? Então qual que vai ser o MMC, pessoal? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 7, vai dar 168, né? Então o MMC entre 6, 7 e 8 é o número 168. Então, com isso, pessoal, nós encontramos que o R é igual a 168. Mas quem que é o R? É a quantidade de livros que restaram, tá? Mas a questão quer saber o que, pessoal? A questão quer saber o número total de livros que foram doados. Pessoal, se nós tínhamos 180 livros, certo? E depois da doação restaram 168, então, nós concluímos que foram doados quanto? Foram doados a diferença, né? Foram doados o quanto eu tinha de livros, que é 180, menos o quanto restou, que é 168. 180 menos 168 vai nos dar que a quantidade de livros doados foram 12 livros. Beleza? Nosso gabarito, letra C. Beleza, pessoal? Resolvemos aí 4 questões da nossa banca Selecom. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a sua preparação para o concurso. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, galera, deixa um comentário e compartilhe esse vídeo para aumentar o número de visualizações, beleza? Quem tiver interesse, em breve vai estar o link aí do curso que eu vou gravar de matemática e raciocínio lógico focado na banca Selecom, tá bom? E para se dar bem no seu concurso, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora resolver mais questões comigo. Valeu, galera, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.